Oi, pessoal, vamos para mais uma aula prática de Python. Eu coloquei para todas as salas de primeiro ano, todas as turmas de primeiro ano, como você programar pelo celular. Fiz um videozinho mostrando. Então, não tem como você não praticar, certo? Então, pegue seu celular, baixe o aplicativo, não é tão grande, e aí tente fazer as práticas, tá bom? Então, a nossa aula vai ser mais uma aula, eu vou responder mais 3 questões de desenvolvimento aí com Python, situações aí do dia a dia. As questões que eu deixei para vocês responderem e para colocar o código lá naquele formulário, eu não vou responder agora. Depois eu vou juntar aí todas as dúvidas, vou fazer uma videoaula específica só para responder as dúvidas de vocês dessas questões. Então, hoje eu vou responder mais 3 questões e vou deixar, da mesma forma, mais 4 questões para vocês responderem, tá? Então, fica ligado, pessoal, na forma aqui que eu vou responder. Então, vamos lá. A primeira questão diz assim, um pouquinho para você entender mais a função e a operação das variáveis, o que você pode fazer, né? Então, a primeira questão diz o seguinte, escreva um algoritmo, um programa, né, um código, que receba 2 valores. Ele dá o exemplo aqui, x e y, né? X vai receber um valor determinado e y vai receber um outro valor determinado. Inverta os valores de forma que x passa a ter o valor de y e y passa a ter o valor de x e mostre esses valores trocados. Essa questãozinha, se você for parar para pensar, ela vai te dar um nó na tua cabeça. Mas imagine só, pessoal, 2 cadeiras, tá? Em que senta a Maria e senta o Pedro. O que você está querendo fazer? Você está querendo que eles troquem de lugar. Mas, aqui é só um exemplo, não é tão simples. A gente sabe que para trocar de lugar nas cadeiras, um se levanta, o outro se levanta e os 2 trocam. Aqui, e até em algumas aulas práticas, ainda no presencial, eu mostrei para você o seguinte. Eu tenho uma variável, que é um local de armazenamento. Algo está ocupando aquele espaço. Se eu coloco uma outra informação naquele local, aquilo que estava antes é esquecido, é apagado. Então, eu não posso simplesmente trocar, tá? Não é uma troca assim tão simples. Você vai ver e vamos mostrar isso aqui na prática. Vou usar aqui o modo compilado. Então, vamos lá. O que ele quer? Ele quer 2 variáveis. Uma receba um valor e a outra receba outro valor. E que você mostre esses valores trocados, tá? Mas, no caso aí, ele não foi tão explícito, mas você só pode receber informação uma única vez. Porque seria muito fácil, você poderia fazer assim. Digite o primeiro valor, digite o segundo valor. Aí depois você poderia pedir de novo para o usuário. Agora digite o valor que você digitou para o segundo, né? Digite para o primeiro. E você faria essa troca simples, mas não é assim. Ele tem que fazer essa troca internamente, tá, pessoal? Então vamos lá. Eu vou usar até o que ele pediu, que foi o x. Como a gente não vai fazer conta, a gente não vai fazer nada, né? Vou colocar o input direto aqui. Input e o y, digite outro valor. Peguei esses valores. Agora, o valor que for digitado em x vai ter que ir para y e o valor de y vai ter que ir para x. Eu não posso pedir mais nada aqui. Eu tenho que fazer isso aqui internamente. Vamos para o primeiro caso que a galera pensa, que é assim. Se é para trocar, vamos trocar, professora. X vai receber agora y e o y vai receber x, não é isso? Estamos trocando, né? Estamos invertendo aqui os valores. E vamos mostrar. Vamos rodar isso aqui. Lembrar que a primeira vez que você coloca para executar, você tem que salvar.
E aí ele, vamos lá, né? Digite um valor 25 e o outro valor 43. Foi trocado, pessoal? Alguma coisa? Não. Deu um BO aí, né? Deu um erro. Ele ficou com valores iguais, 43, 43. Mas, professora, tá aqui o x e o y, né? O que aconteceu? Algo aconteceu aqui nesse miolo. Então, vamos entender. Vou tentar te explicar como as variáveis funcionam internamente. Vou usar aqui uma planilha do Excel. Vou colocar aqui o x e o y. Se elas estivessem internamente lá armazenadas, tá? Então, a gente colocou lá 25 para o x e 43 para o y, inicialmente, não é? Seguindo aqui. Ok. Então, o que eu fiz? O x agora vai receber o y. Então, vamos fazer isso aqui como se a gente fosse o computador, né? Então, o x vai receber o y. O x vai receber o y. Lembre-se que as informações, pessoal, quando eu coloco... Tem uma informação aqui, que é o 25, né? Quando eu coloco uma outra informação, aquilo que estava antes, ele é esquecido, ele é apagado. Então, o 25 ele vai sair e vai entrar o 43, que é o que tem lá no y. Não foi isso? Vamos para o outro. Y recebe x. Y vai receber x. O que tem em x? 43. 43. Ou seja, não inverteu, né? Ficou a mesma coisa. Porque eu coloquei em cima do que já estava. Ou seja, o 25 apagou, foi-se embora. Ah, professora, se você pedisse primeiro, então, o y recebe x primeiro e depois o x recebe y. Vai dar no mesmo, pessoal. Vamos voltar aqui, né? 25, 43. Só que agora o y recebe o x. 25. Aí na volta vai ficar igual. Então, isso aí não deu certo. A outra coisa que muitos pensam, né, em fazer é simplesmente na hora do print colocar os valores invertidos. Mas não adianta, pessoal, você tem que fazer isso de forma interna, tá? Então, qual seria a forma correta para você fazer isso? Você criaria uma variável extra, uma variável auxiliar, que ela ia receber aqui, por exemplo, vou criar aqui a variável extra. A variável extra, pessoal, vai receber, digamos, o x. Vou até criar aqui no Excel esse extra, para você tentar entender melhor. Então, o extra vai receber o x, né, que a gente colocou lá. Opa, 25. Aqui é 43, né? Só para a gente ter números para ficar melhor a explicação. Então, o extra vai receber o x, ó. Extra vai receber o x. Pá, tá aqui. Certo? Agora, o que a gente pode fazer? O x vai receber quem? O y. O x vai receber o y. Quem é que tem y? 43. Então, o x agora fica com 43 também. E o y vai receber quem? O extra, que é o que tinha em x. Então, o y agora, o extra. Então, dessa forma, você viu, pessoal, ó, que eu consegui trocar, né? Inicialmente, tinha 25 aqui em x e 43 em y. Agora sim, as variáveis foram trocadas, na verdade, o conteúdo das variáveis foram trocados de forma correta, utilizando o quê? Uma variável extra, uma variável auxiliar. Os valores foram x e y. Vamos colocar aqui para executar. Vou colocar 25, 43. E aí, invertiu, né? 43, 25, que é o x agora tem 43 e o y agora tem 25. Isso é a forma correta de se fazer. Então, a primeira questão já foi. Vou marcar aqui de verde. Segunda questão. Crie um programa que recebe um número que representa a quantidade de bombons. Lembre-se daquela aula que eu falei. Marque, leia com atenção, analise, quebre as partes do programa. Faça primeiro uma parte, depois você vai fazendo de pouquinho.
Então, a primeira coisa aqui, ó, recebo o número que representa a quantidade de bombons. Bom, receber é o input. Então, eu preciso ter um input, obviamente uma variável, para receber a quantidade de bombons. Então, vamos por partes. Então, vou comentar aqui essa primeira, né? 3 aspas simples. Quantidade de bombons. Vou colocar aqui a variável B. Quantidade, pessoal, é algo inteiro, né? Você não pode ter 53 bombons, ponto 5. Você tem 50 bombons, 53, 67, são números inteiros. Então, aqui é um int. Aí talvez você pergunte, professora, por que na questão anterior a senhora não colocou o int antes, ou um float, já que estava pedindo valor e aqui também é número? Aqui, pessoal, eu não coloquei o int antes porque eu não ia fazer nenhuma conta. Eu não ia somar, não ia multiplicar, não ia dividir, tá? Por isso que eu fiz direto. Aqui, né, eu sei que mais lá na frente eu vou fazer algum cálculo matemático, alguma operação da matemática. E não vai funcionar a operação da matemática com string. Por isso eu tenho que colocar o int ou o float, tá? Então, já fiz a primeira parte, que foi aqui, ó, receber a quantidade de bombons. E ao final, ou seja, vai mostrar, né, ou seja, print, quantos bombons ficariam para cada pessoa se os mesmos fossem divididos por igual em um grupo de 3 pessoas. Então, eu sei que essa quantidade de bombons aqui, que está dentro da variável B, será dividido, olha só, será dividido. Então, vou fazer uma conta. Vai ser dividido para 3 pessoas, mas ele quer saber a quantidade por igual, pessoal. Tá? A quantidade exata, a quantidade inteira, sem sobrar. Então, lembre-se que você tem 3 formas de fazer uma divisão. Uma divisão normal, que é a barra, a divisão que vai dar o resultado da parte inteira, que são as 2 barras, e se eu quiser o resto de alguma coisa, que eu vou utilizar o símbolo de porcentagem. Então, aqui no caso, eu vou fazer o seguinte, R de resultado, B dividido, observe que eu usei as 2 barras, porque ele quer saber a parte inteira. Quantos bombons cada pessoa vai ficar igualmente. Então, eu tenho que fazer uma divisão aqui inteira, tá? Então, é o B, que você pode utilizar em qualquer número para testar, dividido por 3, uma divisão inteira. E aí, agora, a gente vai mostrar. Vou colocar bonitinho, então vou colocar assim, ó, existem, vou chamar o B para dizer a quantidade que existem de bombons, né? Estou querendo colocar assim, existem tantos bombons e cada um vai ficar com o R, né? Que é a variável que recebeu, que fez essa conta. Então, existem o B, que é a quantidade de bombons, e cada pessoa irá ficar com R bombons. É isso, ó, questão muito simples, só 3 linhas. Primeiro, eu tenho aqui uma variável que vai receber essa quantidade de bombons, que eu não sei, pode ser 10, 15, 20, 18. Aqui eu faço uma continha, colocando essa conta, o resultado dessa conta dentro da variável R. Essa conta tem a variável B, que tem justamente essa quantidade de bombons, e eu sei que vai ser dividido para 3 pessoas. O exemplo, pessoal, poderia ser um pouquinho diferente. Ele poderia pedir assim, receba a quantidade de bombons e a quantidade de pessoas que esses bombons serão divididos. Então, eu teria aqui 2 inputs. Um input para essa quantidade de bombons e um input para essa quantidade de pessoas. E eu teria que fazer essa divisão. Aqui não. Aqui ele já está dizendo que esses bombons serão divididos para 3 pessoas. Então, está aqui, né? E é uma divisão inteira, porque eu quero saber quantos bombons cada pessoa ficou. E esses bombons têm que ser igual. Mas eu sei que isso aí vai dar igualmente utilizando as 2 barras. Então, vamos colocar aqui para executar. E aí, ele vai pedir justamente a quantidade de bombons. Vou colocar aqui, por exemplo, 14. Tem 14 bombons. E aí, vai fazer o seguinte. Existem 14, eu esqueci de colocar bombons, né? Existem 14 e cada pessoa irá ficar com 4. Se a gente for um pouquinho lá na matemática, pessoal, pegue esse 4, multiplique por quanto? Por 3, que é a quantidade de pessoas. 4 vezes 3 dá 12.
e são 14 bombons que a gente colocou. Então, vai sobrar 2 bombons, né? Porque ele queria justamente quantos bombons cada pessoa ia ficar de forma igual. Então, deixa eu só ajustar aqui, ó. Existem tantos, cada pessoa irá ficar com. Eu poderia colocar até aqui também a quantidade que vai até sobrar, né? Como é que a gente poderia encontrar isso, essa sobra? Muito simples, R não. Criaria aqui uma outra variável que é o S. B dividido, no caso aqui eu quero o resto, a sobra. Então, é o sinal de porcentagem e dividido por 3. Então, esse S ia receber justamente a sobra, que seria 2, né? Vou mostrar aqui para vocês de fato. Print, no caso usando 14 bombons, tá, pessoal? Vão sobrar S. Vamos fazer esse outro teste. Eu vou até utilizar outros números aqui. Quantidade de bombons, 57. 57, ó. Existem 57 bombons e cada pessoa irá ficar com 19. Vão sobrar nenhum bombom. Significa que 57 é divisível por 3, né? Até você aprende um pouquinho da matemática. Vou executar aqui de novo. Tentar colocar um número que não é divisível por 3. Existem 25 bombons. Quantidade de bombons? 25. Então, ó, existem 25 bombons e cada pessoa irá ficar com 8 e vai sobrar quantos? Vai sobrar um bombom, tá, pessoal? Então, isso aqui é bem bacaninha, né? Quase uma calculadora, tá? Vamos aí para a próxima questão. A questão 3, pessoal, diz o seguinte. É um pouquinho da parte da geometria, da matemática. Não sei se vocês já viram a questão da cálculo de área de figuras geométricas, né? De um quadrado, um retângulo, certo? Triângulo, uma circunferência, um trapézio, enfim. Não é tão difícil, porque eu acho que todo mundo conhece um triângulo, certo? Então, faça um programa que calcule a área de um triângulo. Só para ficar claro, né? Um triângulo é essa figura geométrica aí, pessoal. A área é justamente essa parte que está pintada de amarelo, né? Então, você quer calcular essa área e quanto mede essa área. Existe uma fórmula já da matemática conhecida que é o seguinte. Você vai pegar a base, que é essa parte aqui de baixo, chamada de base, vezes a altura, que é aqui, ó, essa altura, dividido por 2, tá? Então, para você calcular essa área em amarelo, você precisa de quê? Do valor da base, do valor da altura e fazer a divisão por 2 e você chega no valor da área. Bom, observe que eu falei que você vai precisar, e aqui na questão tem justamente a fórmula, B de base, asterisco, né? Multiplicação, o H de altura, tá? Não confundir, pessoal, a professora errou, a altura. O H, ele é sempre utilizado em questões já de padrão da matemática, para representar a altura, tá bom? Antes que comecem a falar mal de mim. Então, vamos lá. Essa é a fórmula da matemática. Bom, chegamos numa questão aqui em que você não tem aquela palavrinha que eu falei de receba. Observe quando tiver receba, você vai usar o input. É uma questão simples, faça um programa que ele pede para você calcular a área de um triângulo e ele te dá aí a fórmula e acabou. E aí, para onde é que você vai? Bom, pessoal, a fórmula diz que você precisa da base e você tem que ter a altura. Como é que você faz para conseguir a base e a altura? Você vai pedir para o usuário, você vai pedir essa informação. Como é que você faz para pedir uma informação? Utilizando a função input, tá? Então, para você fazer cálculos, quando uma questão não tem nada específico, você vai fazer os pedidos para você tentar fazer esses cálculos. No caso aqui, a gente vai fazer 2 pedidos, né? Ou seja, vai utilizar 2 inputs, que é o input para a base e o input para a altura. Depois a gente calcula isso e mostra o resultado, que é a área, que é o que o programa quer, o cálculo da área. Então, vamos lá. Questão que é 3, né? A primeira coisa que ele quer é a base. Então, eu vou colocar aqui, ó, float. Por que eu vou colocar float? É número. Eu não sei
o tamanho, a medida, pode ser um número inteiro, também pode ser um número quebrado. Então, o float recebe qualquer tipo de número. Então, eu vou colocar float. Input. E eu vou colocar assim, qual a base. Tá? E a mesma coisa, na mesma lógica, eu vou colocar a altura. Também float, seguindo o mesmo raciocínio. Input. Obviamente que o texto aqui, a mensagem é diferente, né? Qual a altura. Pronto. Já capturei, né? Já peguei essas informações da base da altura. O que falta? Fazer o cálculo da área. Como é o cálculo da área? Vou utilizar aqui o A para representar a área, né? A variável A. E eu sei que é base vezes a altura dividido por 2. Ele deu lá na questão a forma. Então, é só você pegar aquela forma que ele colocou na questão e converter aqui, né, pessoal? Transformar aqui utilizando as variáveis que você utilizou na questão, nos códigos. Então, ele vai fazer esse cálculo. O que está faltando agora? Mostrar, utilizando o print. Então, é isso, pessoal. Para você calcular aí a área desse triângulo, você vai precisar pegar as medidas que fazem parte do cálculo dessa área, que é a base e a altura, coloca na forma, pronto. Vamos ver se está funcionando? Executar aqui. Então, ele vai perguntar qual a base. Vou colocar aqui que ele vai ter uma base 5.3. Qual é a altura? 2.7. E ele vai fazer esse cálculo, né? Vai multiplicar isso aí, base vezes altura, e vai dividir por 2, que vai dar a área do triângulo como 7.15. E aí a gente não tem nenhuma medida, se é centímetro, se é metro, enfim. Mas o cálculo foi feito, é um simples cálculo matemático que envolve multiplicação e divisão. Então, as questões foram essas, questões simples, talvez a primeira fosse a mais complicada, né? As outras duas bem mais simples. Dá para resolver, ajudar a responder aquelas questões que ficaram da prática 1. Essa questão aí do triângulo dá para responder algumas questões aqui dessa prática 2. E eu vou, inclusive, agora ler as outras questões para tentar tirar aí as possíveis dúvidas de vocês, né? Interpretar aqui. Então, as questões que ficaram aí para vocês responderem, que é da 4 a 7, é o seguinte. A questão 4, pessoal, é bem parecida com a que eu acabei de responder. Na verdade, a 4 e a 5, tá? Então, a 4 diz para você calcular o volume de uma esfera. Uma esfera, pessoal, né? Só para lembrar, é uma bola, tá? Uma bolinha de gude é uma esfera. E o volume é o que tem dentro, tá? Se você pegar a sua bola, tentar furar, encher ela d'água, então vai dar justamente o volume. E ele já dá a fórmula para calcular esse volume da esfera. Qual é a fórmula? 4 dividido por 3, π, né? Lembrar que é o símbolo do π, que é 3.14. R, esse R, pessoal, é o raio da esfera. O raio da esfera, o raio, para quem não lembra, pessoal, é só você olhar para o pneu de uma bicicleta. O pneu de uma bicicleta é cheio de raio. Por quê? Justamente disso. É aquele fio, né? É aquele pedaço ali de aço, enfim, que vai do centro do pneu até a borda, né? Isso é o raio. Então, o que você vai precisar aqui para responder essa questão? Só de uma variável você vai pedir, que é justamente esse raio que você não conhece. As outras coisas você já sabe, é um 4, é um 3, é o π, que é um número conhecido. Então, você só pede o raio e coloca de forma matemática. Aí você tem uma divisão, você tem a multiplicação do 3 multiplicado pelo π, multiplicado pelo r. Só que tem um detalhe, esse r é elevado ao cubo, elevado a 3, tá? Então, implemente isso que você tem o volume de uma esfera. A quinta questão ela é muito igual a praticamente a questão do triângulo. Só que aqui a figura é um trapézio. Para quem não lembra, o trapézio é essa figura aqui, pessoal. Onde você tem uma base maior, você tem uma base menor na parte de cima, você tem uma altura, tá? E para você calcular a área, né, que é essa parte aí do centro, né, essa parte aí de dentro,
ele informa na questão o seguinte, que a área é calculada pela altura vezes. E observe esse critério aí de estar entre parênteses, viu? O Bzão, que ele considera como base maior, mais o Bzinho, que ele considera como base menor, dividido por 2. Não importa se você vai utilizar o Bzão, Bzinho, o H nas suas variáveis, contanto que você saiba quais são as variáveis para cada coisa. Sexta questão, para você converter uma temperatura em Celsius para Fahrenheit. Então aí, pessoal, mais uma vez, uma questão que ele não está pedindo, digamos assim, com clareza, você tem que receber. Mas, se você quer converter algo, no caso, a temperatura Celsius para Fahrenheit, o que você precisa ter? A temperatura Celsius. Então, o que você vai pedir? Informe a temperatura em Celsius, sei lá, 30 graus, 40, tá? A pessoa vai colocar lá 30, 40, 38, né? E ele já dá a fórmula, como é que você calcula? F Fahrenheit 1.8, já está aqui a fórmula prontinha para você. Vezes o C, que você já pediu, que foi justamente a variável que você pediu, mais 32. E a outra questão, a última questão aí, o restaurante contratou você para desenvolver um programa que calcule e mostre o resultado de quanto a pessoa irá pagar por um prato feito lá no self-service. Você sabe que você vai colocando lá a comida no seu prato, coloca lá na balança e você sabe quando você vai pagar. Mas como é que isso é feito? O programa deverá receber, pessoal, olha só, aqui já está bem mais claro, né? Receber o valor do peso do almoço da pessoa. Quando você coloca o prato lá para pesar, ele vai colocar lá 300 gramas, 500 gramas, 257 gramas. E essa pesagem, né, em gramas, vai ser multiplicada pelo quilo da comida, que aqui ele dá, que é 35,90. Então, você vai pedir qual é o peso, né, desse almoço, né, do prato da pessoa, e aí você vai passar essa informação, vai fazer a continha aí com 35,90 e vai dar o valor de fato em que a pessoa vai pagar. Uma dica, pessoal, quando você for usar o peso, tá? Por exemplo, se der 300 gramas, não coloque 300. Quando você for multiplicar 300 por 35,90, vai dar uma conta absurda. Então, se você for utilizar, lembre-se que você está medindo em gramas. Então, se você for colocar 300, por exemplo, coloque 0,300. Ah, eu quero colocar 257 gramas. Coloque 0,257 gramas, tá bom? Senão você vai ter uma conta, se você botar 300, multiplicar por 35, ou 257, e multiplicar por 35,90, vai dar uma conta absurda, ok? Então, é só uma dica aí para você fazer. Então, tente fazer, pessoal, tente ver essa aula que eu mostrei dessas 3 questões, tente rever a aula passada também, tire suas dúvidas, anote, faça suas anotações, volte o vídeo se ficou alguma coisa não clara. As dúvidas você anota, pode comentar dentro da plataforma do Google Sala de Aula ou pelo Zap do Eixo também que eu respondo. Só não fique com dúvida, tá bom? Então é isso, bons estudos e boa atividade.